Existe uma forma de inquietação que não surge dos problemas atuais da sua rotina. Não tem origem numa agenda lotada, nem numa lista de tarefas que se acumula sem controle. Trata-se de algo mais silencioso, mais profundo. Você percebe essa sensação no peito antes mesmo que a mente consiga compreendê-la. Permanece acordado durante a noite, não porque algo esteja errado no presente, mas porque algo interior continua em desequilíbrio. Talvez você tenha aprendido a desempenhar suas funções adequadamente. Desenvolveu a habilidade de parecer tranquilo externamente, porém, internamente algo permanece agitado, e nenhuma quantidade de raciocínio lógico parece alterar essa condição. E se essa inquietação não estivesse vindo da pessoa adulta que você se tornou, mas de uma versão mais jovem de si mesmo que nunca recebeu consolo? E se o seu sistema nervoso não estivesse com defeito, mas simplesmente reproduzindo o único padrão que conheceu? Carl Jung, certa vez, afirmou que não existe despertar da consciência sem sofrimento. E esse sofrimento nem sempre é ruidoso. Às vezes, manifesta-se como o zumbido baixo e constante de um sistema nervoso que foi condicionado para o perigo muito antes de você ter palavras para explicar o que estava acontecendo. Isto não se trata de culpar ninguém, trata-se de reconhecimento. Porque até compreendermos o que moldou nosso mundo interior, continuaremos tentando corrigir os sintomas sem nunca encontrar a origem. Esta é uma conversa sobre essa origem, sobre a criança interior, o sistema nervoso, e o trabalho silencioso de aprender como acalmar aquilo que nunca foi acalmado. Se você já sentiu ansiedade sem motivo aparente, ou se sentiu dominado por emoções que não condizem com o momento, isso não representa uma fraqueza sua. É a memória do seu corpo e merece ser compreendida. A criança interior não é apenas uma figura de linguagem, representa uma parte real da sua estrutura psicológica. É a porção de você que guarda vivências precoces, necessidades não atendidas, recordações emocionais que nunca tiveram palavras. Jung falava dessa parte da psique como a porta de entrada para a completude. Ele acreditava que dentro de cada adulto habita uma criança que se lembra de como era se sentir pequena, sem poder, invisível. E essa criança vive não apenas na sua mente, mas no seu corpo. O sistema nervoso é formado pela experiência, especialmente pelas mais precoces. Durante a infância, dependemos completamente de outros para nos ajudar a nos regular. Quando sentimos medo, procuramos alguém que nos faça sentir seguros. Quando choramos, esperamos que alguém nos ajude a nos sentir bem novamente. Mas quando essas respostas são inconsistentes, ausentes ou severas, não paramos de precisar de conforto. Apenas aprendemos como sobreviver sem ele. E essa sobrevivência fica armazenada no sistema nervoso. Torna-se a configuração padrão. Você aprende a permanecer alerta, a ficar quieto, a estar pronto para que algo dê errado. Seus músculos guardam a memória de como era se preparar para o impacto. Sua respiração se torna superficial. Seus pensamentos vasculham em busca do que poderia dar errado a seguir. Mesmo quando não há perigo, seu corpo não consegue distinguir a diferença. Ele apenas sabe como sobreviver. Carl Jung disse que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Neste caso, o inconsciente é o seu sistema nervoso, e até você trazer consciência para aquilo ao que ele está reagindo, pode passar anos tentando corrigir sua ansiedade sem perceber que não é apenas ansiedade. É uma criança dentro de você perguntando se agora está seguro. Talvez você nem perceba, mas algumas das coisas que tem chamado de ansiedade, insegurança ou pensamento excessivo podem, na verdade, ser respostas de sobrevivência. Não são falhas, não são traços de personalidade,
mas ecos de um sistema nervoso que nunca chegou a se sentir seguro. São reações que foram aprendidas tão cedo que se tornaram automáticas, normais, familiares. A criança interior não vive apenas na memória. Ela habita na sua respiração, na tensão dos seus músculos, nas batidas do seu coração. Vive na rapidez com que você se sente inseguro, na profundidade com que anseia por aprovação, na intensidade com que tenta manter o controle. E a verdade é que você pode ainda estar reagindo à vida a partir da idade emocional de quando primeiro se sentiu sobrecarregado e sozinho. Você pode se encontrar constantemente examinando o ambiente em busca de perigo, mesmo quando não existe nenhum. Tenta se manter 10 passos à frente de tudo e todos. Imagina os piores cenários possíveis, não porque seja negativo, mas porque estar preparado parece mais seguro do que ser surpreendido. Nem sempre se sente seguro em momentos de calma. O silêncio o deixa inquieto. O descanso parece estranho. Está sempre esperando que algo ruim aconteça. Pode se sentir incapaz de ficar parado, sempre precisando fazer alguma coisa. Preenche seus dias com tarefas mesmo quando está exausto. E quando tenta descansar, sua mente continua funcionando. Não o deixa relaxar. Não confia no silêncio. Porque em algum lugar interno, o silêncio nunca pareceu seguro. O silêncio era quando a tensão se acumulava, quando algo estava prestes a acontecer, quando ninguém notava o quanto você estava assustado. Algumas pessoas escapam através do excesso de trabalho, outras através do perfeccionismo, algumas através do isolamento completo. Essas não são escolhas, são respostas do sistema nervoso. Luta, fuga, congelamento, a maneira do corpo lidar quando a conexão emocional não estava disponível. Você pode descobrir que está constantemente agradando aos outros, dizendo sim quando quer dizer não, sorrindo quando está sofrendo. Não porque seja falso, mas porque a segurança costumava depender de ser agradável, porque em algum momento ser fácil de conviver era a única maneira de evitar ser machucado, rejeitado ou invisível. Pode se desculpar com muita frequência. Caminha sobre cascas de ovos, tenta ocupar o menor espaço possível, não porque lhe falte confiança, mas porque ser invisível uma vez pareceu a única forma de proteção, e então há o congelamento. A resposta mais incompreendida: você fica entorpecido, se desconecta, não consegue pensar com clareza nem sentir muito de qualquer coisa. Não é preguiça nem falta de motivação, você está em desligamento. Seu sistema nervoso aprendeu a se desligar como uma forma de permanecer seguro. E isso se torna a resposta padrão sempre que se sente sobrecarregado. Carl Jung disse que aquilo a que você resiste, persiste. Esses estados do sistema nervoso persistem porque foram resistidos, não intencionalmente, não por escolha, mas porque você teve que continuar, teve que funcionar, teve que colocar um pé na frente do outro, mesmo quando uma parte de você estava congelada no passado. Pode não ter sabido que ainda estava reagindo a algo que aconteceu anos atrás. Pode ter pensado que estava quebrado, mas não estava. Estava carregando demais, muito cedo, com muito pouco apoio. Esses padrões não estão aqui para envergonhá-lo, estão aqui para serem vistos. Não significam que você falhou, significam que seu corpo teve sucesso em mantê-lo vivo, alerta e adaptável. Foram estratégias brilhantes de sobrevivência, mas você as superou. E agora, elas não parecem mais proteção, parecem prisões. A consciência é a primeira chave. Reconhecer essas respostas pelo que são não é fraqueza, é força. Significa que você está despertando, está começando a notar quando o adulto que você é está funcionando a partir do medo de uma criança que nunca chegou a se sentir segura. E no momento em que você percebe, o padrão começa a se suavizar. Você não precisa se envergonhar por esses sinais, precisa apenas testemunhá-los. Não precisa se apressar para mudá-los,
Apenas sente com eles. Honre o que protegeram e gentilmente pergunte: isso ainda é verdade agora? Ainda preciso reagir dessa forma? Ou é seguro aprender algo novo? Este capítulo da cura não é sobre consertar, é sobre recordar. Recordar como era, se sentir sobrecarregado e lentamente dar àquela criança sobrecarregada a única coisa que ela nunca recebeu: tranquilização. Você tem permissão para ir devagar, tem permissão para sentir o que nunca foi sentido. E tem permissão para reescrever como a segurança se sente dentro do seu corpo, não de uma vez só, não perfeitamente, mas consistentemente, gentilmente. No momento de percepção de cada vez, é assim que a cura começa. Você já se perguntou por que é tão difícil se acalmar? Porque, mesmo quando sabe que está reagindo exageradamente, seu corpo ainda se sente como se estivesse sob ataque. Por que você congela durante conflitos, se desliga quando alguém levanta a voz ou se sente dominado pelo que parece ser algo pequeno? Deixe-me lhe dizer gentilmente algo que talvez nunca tenha ouvido antes. Você nunca foi ensinado a se acalmar porque alguém mais deveria ter feito isso primeiro. Carl Jung acreditava que a psique infantil é incrivelmente vulnerável e, em seus estágios iniciais, depende inteiramente do ambiente para se regular. Um bebê não consegue se acalmar. Uma criança pequena não possui as ferramentas emocionais para processar medo, confusão ou rejeição. O que precisa, o que você precisava, era sintonia. Alguém olhando nos seus olhos e espelhando calma. Alguém segurando você quando seu pequeno sistema nervoso entrava em pânico. Alguém que lhe dissesse, sem precisar de palavras: você está seguro? Eu estou aqui, você não é demais. Mas o que acontece quando ninguém faz isso? Quando os cuidadores estão distraídos, distantes, sobrecarregados ou emocionalmente indisponíveis, a criança começa a internalizar uma profunda confusão emocional. Não aprende como se desregular porque ninguém nunca modelou isso. Não sabe como estar consigo mesma, porque estar sozinha em angústia uma vez significou ser abandonada no caos. Então, quando você luta para se acalmar como adulto, não é porque seja fraco, não é porque seja dramático. É porque foi deixado para carregar sentimentos que nunca foram feitos para serem carregados sozinhos. E isso não é apenas psicológico, é biológico. Seu sistema nervoso foi programado em um ambiente que pode não ter oferecido conforto ou conexão consistentes. E agora, mesmo quando o perigo já passou há muito tempo, seu corpo ainda vive no passado porque nunca teve a chance de aprender uma maneira diferente. Jung poderia chamar isso de ferida no arquétipo da mãe, a presença nutritiva que segura, acalma e reflete segurança de volta para a criança. Quando este arquétipo está ausente ou ferido, nos sentimos desamparados no mundo, não apenas emocionalmente, mas existencialmente. Nos tornamos adultos, que parecem fortes por fora, mas por dentro há uma criança assustada ainda esperando ser vista, ainda tremendo, ainda chorando atrás da máscara. É por isso que nenhuma quantidade de lógica ou pensamento positivo funciona em momentos de pânico, porque o que está acontecendo não é sobre os pensamentos, é sobre a memória do corpo do que uma vez precisou e nunca recebeu. Mas aqui está a esperança. O que foi perdido pode ser reaprendido. O que não foi dado a você, você pode agora aprender a dar a si mesmo. Autoacalmar não é apenas uma habilidade, é um ato de reparação. É uma decisão sagrada de se tornar o adulto que sua criança interior precisava. E isso começa não com crítica, mas com compaixão. Da próxima vez que se sentir ansioso ou sobrecarregado, em vez de perguntar por que sou assim, tente perguntar o que eu precisava neste momento que não recebi naquela época. Então, ofereça isso, não perfeitamente, não instantaneamente, mas lentamente, gentilmente,
pacientemente. Sua cura começa no momento em que você para de se culpar por não saber como fazer algo que nunca foi ensinado. E, em vez disso, começa a aparecer repetidamente com presença, bondade e suavidade. Você não está quebrado, não está falhando. Está simplesmente carregando uma necessidade que nunca foi atendida. E agora você pode atendê-la com ternura, com tempo, com amor, exatamente como sempre mereceu. A cura nem sempre começa com um insight, às vezes começa com sensação, com o ato simples de notar sua respiração, com a decisão silenciosa de pausar antes de reagir, com a disposição de perguntar ao seu corpo: como você está se sentindo agora? Não como deveria estar se sentindo, não como quer se sentir, mas simplesmente como está. Porque o corpo se lembra. Lembra-se da tensão que se acumulou toda vez que teve que fingir que estava bem. Lembra-se da respiração que prendeu quando se sentiu com medo. Lembra-se da forma como seu coração acelerou quando ninguém notou sua tristeza. E até que essas memórias sejam encontradas com cuidado, elas continuam se repetindo, não como histórias, mas como sintomas. Aparecem em ombros tensos, respiração superficial, um nó na garganta, um peito pesado. Aparecem na incapacidade de relaxar, na forma como você se prepara mesmo quando nada está errado. Carl Jung acreditava que a consciência deve incluir não apenas a mente, mas todo o ser. Disse que não podemos mudar nada até aceitarmos isso. Isso inclui o corpo. O sistema nervoso não é algo para controlar, é algo com o qual colaborar. Não está quebrado, é protetor e precisa ser abordado com paciência, não pressão. Reparentar o corpo significa se tornar a presença calma que ele nunca teve. Significa responder à sua própria angústia da forma como alguém deveria ter respondido uma vez. Significa criar momentos de segurança sentida. Não segurança imaginada, não segurança lógica, mas o tipo que você pode realmente sentir, o tipo ao qual pode retornar repetidamente até que seu corpo comece a confiar nela. Isso pode parecer colocar os pés no chão e sentir o apoio abaixo de você. Pode significar inspirar lentamente e expirar ainda mais lentamente. Não para forçar a calma, mas para convidá-la. Pode significar colocar uma mão no peito ou balançar gentilmente seu corpo de um lado para o outro. Não porque seja uma técnica, mas porque lembra que você está aqui e não está mais sozinho dentro de si mesmo. Você pode encontrar conforto em certas texturas, sons ou movimentos. Pode se sentir mais à vontade quando dedica alguns momentos cada manhã para se alongar ou sair de casa. Esses pequenos atos importam, não são insignificantes. É assim que o sistema nervoso aprende novos padrões. É assim que o corpo começa a acreditar em uma nova mensagem. Você não está mais em perigo. É fácil pensar que não está fazendo o suficiente se não está fazendo mudanças dramáticas. Mas a cura do sistema nervoso não acontece em momentos dramáticos. Acontece silenciosamente na forma como você escolhe pausar em vez de pressionar, na forma como se permite chorar em vez de engolir, na forma como nota a tensão e gentilmente pergunta ao seu corpo o que precisa, em vez de julgá-lo por como se sente. Haverá dias em que seu corpo ainda entrará em modo de sobrevivência, quando seus pensamentos acelerarem, seus músculos se contraírem e suas emoções o dominarem. Isso não significa que você está falhando. Significa que seu corpo está fazendo o que foi treinado para fazer. E seu trabalho não é lutar contra isso. Seu trabalho é ficar com isso. Dizer: eu ouço você, eu sinto você, estou aqui. Reparentar não é sobre controlar seus sentimentos. É sobre aprender como sustentá-los. E quando você sustenta seus sentimentos com bondade, algo muda. Seu corpo começa a reconhecer que tem permissão para relaxar, que não está mais sozinho,
que finalmente está sendo encontrado com a presença que precisava o tempo todo. Carl Jung acreditava que a cura exigia se voltar para dentro, não para escapar, mas para integrar. Escreveu: sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para o seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Quando você começa a olhar para dentro com cuidado, com curiosidade, com compaixão, desperta partes de si mesmo que estiveram esperando por anos. Partes que nunca estiveram quebradas, apenas congeladas, apenas esperando por segurança. E agora, você está se tornando aquele que oferece essa segurança, não porque tem todas as respostas, mas porque finalmente está ficando. Está mostrando ao seu corpo que ele não precisa mais fazer isso sozinho, que pode se suavizar, que pode descansar, que pode começar a acreditar no que nunca conseguiu sentir antes. Você está seguro agora. Tem permissão para estar aqui. E não está mais esperando que alguém mais o traga de volta para casa para si mesmo. Está fazendo isso agora. Um momento gentil de cada vez. Se quer acalmar o sistema nervoso da sua criança interior, precisa mudar a forma como fala consigo mesmo. A maioria de nós foi ensinada a se motivar com pressão. Acreditávamos que precisávamos ser duros conosco para sermos melhores. Absorvemos o tom dos adultos ao nosso redor, sua impaciência, sua frustração, seu silêncio, e absorvemos isso como a forma de nos tratar. Então agora, sempre que algo dá errado, nosso primeiro instinto é frequentemente criticar, não confortar. Mas aqui está a verdade. Você não pode envergonhar uma criança para que se sinta segura. E a parte de você que ainda se sente pequena, ainda se sente vulnerável, ainda se sente insegura, essa parte não precisa de mais pressão, precisa de presença, precisa de paciência, precisa de alguém que fique. Carl Jung uma vez disse que a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Mas isso é exatamente o que a criança interior está pedindo. Ser aceita não apenas quando você é produtivo, ou composto, ou impressionante, mas mesmo quando está uma bagunça, mesmo quando está com medo, mesmo quando não está bem. Falar com compaixão não significa que você sempre se sente caloroso ou amoroso, significa que escolhe responder gentilmente, mesmo quando está chateado consigo mesmo. Significa que quando a velha voz se levanta e diz: por que você é assim? Você pausa, você escuta e então diz algo diferente. Você diz: vejo que você está sofrendo, sei que está fazendo o seu melhor. Estou aqui agora e não vou a lugar nenhum. Você não se repreende por ser provocado. Pergunta: do que você está com medo agora? Você não se pune por estar cansado. Pergunta: o que você precisa para se sentir seguro novamente? Você não se apresse através da dor. Senta com ela como sentaria ao lado de uma criança assustada, mão nas costas, deixando-a saber que não precisa passar por isso sozinha. E algo começa a mudar. Não da noite para o dia, mas gradualmente. O crítico interno que uma vez governou seu mundo interior começa a perder seu poder. Não porque você o silenciou à força, mas porque parou de concordar com ele. Parou de alimentá-lo. Parou de assumir que estava dizendo a verdade. E isso abre espaço para um tipo diferente de voz emergir. Uma que diz que você não é demais. Uma que diz que você não está quebrado. Uma que diz que você nunca foi feito para lidar com tudo sozinho. Esta é a voz que sua criança interior tem esperado para ouvir. Não se trata de palavras perfeitas, trata-se de tom, trata-se de intenção, trata-se de aprender a encontrar sua dor com bondade, não julgamento. Jung nos lembrou que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Falar com sua criança interior com compaixão é como você começa a trazer luz para esses padrões inconscientes e mudar a forma como vive de dentro para fora. É assim que você acalma o sistema nervoso. Não com força,
mas com verdade gentil, com permissão para ser humano, com calor onde costumava haver frieza, com amor mesmo quando não se sente amável. E toda vez que fala consigo mesmo dessa forma, reescreve o roteiro emocional que lhe foi entregue quando criança. Torna-se alguém com quem seu eu mais jovem teria se sentido seguro. Quebra o ciclo não sendo perfeito, mas estando presente. É onde a cura começa. Então, talvez, sua ansiedade nunca tenha sido apenas sobre o momento presente. Talvez tenha sido uma mensagem de um tempo muito anterior, carregada silenciosamente através do seu corpo. Talvez tenha sido uma forma de dizer que algo ainda dói aqui, algo ainda precisa de cuidado. E talvez não seja que você falhou em crescer. Talvez seja que finalmente cresceu o suficiente para começar a escutar. Quando você começa a notar seu sistema nervoso não como um inimigo, mas como um mensageiro, tudo muda. Quando para de criticar suas reações e começa a responder com curiosidade para o ciclo de autoacusação. Quando oferece bondade às partes de si mesmo que uma vez foram ignoradas, começa a reconstruir confiança, não com o mundo, mas consigo mesmo. Carl Jung acreditava que cura significava integração, que você não se torna inteiro, empurrando partes de si mesmo para longe. Torna-se inteiro, se voltando para elas. Espero que este conteúdo tenha sido útil. Se isso ressoou com você, não se esqueça de apoiar este trabalho. Adoraria ouvir de você e conhecer seus pensamentos ou experiências através dos comentários.